mulher samaritana, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que batizava os discípulos, mais do que João, é isso? Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Quem chegou primeiro à fonte? Jesus chegou primeiro? Por que Jesus foi àquela fonte? Será que Jesus foi atrás da água do poço? Você já leu na Bíblia que Moisés e o povo estavam aflitos com sede no deserto, e Deus mandou ele ferir uma rocha e saiu água da rocha? Quem já leu isso aí? Você já leu? Você sabe que saiu água da rocha, mas você sabe quem era aquela rocha? Aquela rocha era Jesus Cristo. E no Evangelho, no Novo Testamento, você vê lá a pedra que acompanhou. Olha lá. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Meu Deus! E a pedra era quem? Jesus já tinha vindo ao mundo? Não. Milhares de anos antes. Você já imaginou você andando pelo deserto, você olha e vê uma pedra. Aí você anda mais uns 10 dias, olha e vê a mesma pedra. E quando tinham sede, feria a pedra, e a pedra lhes dava água. Se Jesus, ele é a fonte de água viva, ele não foi naquele poço por causa da água do poço. Ele foi porque ele sabia que ali alguém que precisava muito dele iria chegar. Presta atenção, como é grande isso, igreja. Você acha que Jesus sabia que você viria hoje aqui? Não só sabia, como chegou aqui na sua frente. Aquela mulher não tinha nada, absolutamente nada para oferecer a Jesus. Não tinha nada. Ô filhinha do bombeiro, leva para ela essa aguinha para dar para ele. Essa aguinha abençoada aqui, ó. Leva para ele. Bebe essa aguinha abençoada, filho. Ó, bebe. Isso. Isso. Então presta atenção. Jesus, ele se preocupa com pessoas, independentemente da religião,
ou do seu grau de santidade, aquela mulher era santa? Hã? Aquela mulher era um exemplo de pessoa? Também não. Mas Jesus se preocupava com ela. Você nunca vai arrumar um amigo que vá se preocupar com você como Jesus se preocupa. Nem o seu marido, nem a sua mulher, nem o seu filho. Porque essa mulher não tinha nada para oferecer, a não ser uma reputação ruim que ela carregava com ela. Quem sabia disso? E Jesus parou ali, cansado. E uma criatura só chegou naquele lugar. E para Jesus foi como se tivesse chegado uma multidão. E ele puxou o assunto com ela. Porque Jesus, ele fala com as pessoas, sempre falou. A mulher chegou calada. Ela viu que o aspecto era de um judeu, com barbas, cabelos longos, que é tradicional isso também naquela época. Ela sabia que o aspecto era de um judeu. E Jesus puxou conversa com ela. Jesus falou com ela. Jesus fala com a pessoa que é correta, a pessoa que é pecadora. Jesus fala com qualquer pessoa, independentemente da religião, da raça, do nível intelectual, do poder aquisitivo, e se é santo ou não, não interessa. Ele fala, e quem ficar atento e ouvir a voz dele, a mudança acontece na sua vida. Presta atenção. O diabo sugere muitas coisas, dizendo você não merece, você não pode, né? Só que aquela mulher não tinha tanta esperança assim, pelo o tipo de vida que ela vivia, o estilo, a vida desregrada. E a própria família já não tinha muito carinho, muita consideração, muito apreço. E quando aquela mulher via Jesus chegando, pensava que se tratasse de uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Porque Jesus sempre se apresentou da forma mais simples possível. Mas ali estava a grande oportunidade da vida dela. E quando Jesus pede água, ela fala: você não pode falar comigo, o senhor é de outra religião. Foi isso que ela quer dizer. Como pode, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Os samaritanos e os judeus não se falavam, não se davam. E Jesus disse: se conheceras o dom de Deus, o dom de Deus, o que é dom? Você sabe o que é dom? Hein? Sabe ou não? Exatamente, é uma dádiva, é uma coisa que não custa dinheiro, mas que pode mudar a vida de uma pessoa, acrescenta na vida das pessoas. Ninguém consegue pregar a palavra de Deus e fazer as pessoas a entenderem se não tiver o dom. Você sabia disso? Você já experimentou pregar em público? Se você não tiver o dom, você não vai pregar. Eu orei agora há pouco, levantei a mão, tem gente que foi curada. Eu sou médico.
Eu curei alguém? Eu dei alguma coisa para você comer que te curou? Não. Mas eu tenho o dom de Deus. E se é dom, já sugere que não é mérito meu. Se é dom, é porque não é meu, é porque é dado por Ele, por Deus. Ou seja, ninguém pode fazer absolutamente nada se não tiver o dom de Deus. Então Jesus disse para aquela mulher: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Você sabe que eu e você fomos feitos de maneira a depender desta água viva. É tão difícil ver pessoas se acabando sem conhecer a palavra, sem conhecer o dom de Deus. Quem conhece o dom de Deus não morre, porque você sai daqui e vai para um lugar infinitamente melhor daqui do que a terra. Quem entende o que eu estou falando? Quem conhece o dom de Deus não acaba com a morte. Tem gente me ouvindo agora em casa e falando: peraí, então eu vou para lá, não vou morrer? O fato de vir para cá não quer dizer que não vai morrer. Mas se conhecer o dom de Deus, aí não vai morrer. Não. Tem pessoas que você conheceu que já não estão mais na terra, só que não morreram porque conheciam o dom de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Então Jesus disse: se conheceras o dom de Deus, e se soubesse quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. A mulher respondeu: Senhor, tu não tens com que tirar a água. O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Você já viu uma fonte, já? Quem já viu uma fonte? O mundo não entende, o secular não entende. Ele nunca vai entender. Se não conhecer o dom de Deus, não vai entender. Não adianta você querer abrir a cabeça da pessoa e colocar Jesus lá, não. Ela tem que conhecer o dom de Deus. Então, quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, a igreja não é um hospital, não. A igreja não é uma clínica. A igreja, ela tem um papel muito superior ao que as pessoas imaginam, ao que as pessoas pensam. A igreja não existe para recrutar pessoas a uma religião, mas para mostrar para as pessoas que a vida aqui é insignificante perto daquela que nos espera. Para explicar para as pessoas que tudo que o homem precisa está no poder e no controle de Deus. A mulher se admirou quando Jesus falou que daria água viva, porque ela não viu Jesus com equipamento, com o necessário para tirar a água do poço. Ou seja, o que esse homem vai fazer para tirar a água do poço? Como é que ele vai me dar água viva?
Jesus falava do que ele pode provocar de mudanças na vida de uma pessoa. Ele pode colocar dentro de você uma fonte de alegria, de felicidade, de contentamento, de esperança, de certeza, que nada, absolutamente nada vai te abalar. Nada vai tirar de você o desejo de viver, o desejo de adorar o Senhor, de buscá-lo, de glorificá-lo, de servi-lo. Ninguém vai desviar sua atenção, pelo contrário. Ninguém vai tirar o alvo que está na sua frente. Então peça para Deus para fazê-lo conhecer o dom de Deus, para revelar-se a você, para você ver que qualquer coisa, por mais importante que seja, é insignificante perto daquilo que Deus proporciona e nos faz sentir. Um homem de Deus teve o seu filho morto pelos policiais, um filho de 19 anos. Ele foi confundido, esse moço. Esse moço cresceu dentro de uma igreja. Um pastor. E perguntaram: você vai parar de pregar? Ele falou: não vou, porque um dia Deus pediu o Isaac a Abraão. Hoje ele pediu o meu Isaac. E meu filho está na glória. E o ministério do pastor, do apóstolo, o ministério do pregador, é conscientizar e ensinar as pessoas que o que está por vir é muito maior do que o que está aqui junto de nós e buscamos. Então nós temos que ter essa consciência, você tem que ter essa consciência e acreditar nisso, né? Porque a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é reta, é confiável, não é como a palavra dos homens. Deus não falha nos seus propósitos, nas suas promessas. E a mulher então começou a ficar preocupada. E Jesus então fala para ela assim: vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Jesus replicou: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher disse assim: Senhor, perdão. E aí a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Presta atenção nisso aí. Nossos pais adoravam neste monte. Meu Pai, tem misericórdia. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os judeus falavam. Jesus disse: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. É o mundo. O mundo adora o que não conhece. Quem sabia disso? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura. Essa mulher não viu o paralítico andar, não viu o leproso purificado, o surdo ouvir, não viu o cego enxergar, não viu o morto ressuscitar. Ela não precisou de muito para entender que a religião dela não iria levá-la a lugar nenhum. Ela não precisou de muito para entender que se tratava do Filho de Deus, do ungido de Deus.
mais ou menos como Filipe, quando Jesus o chamou, vem, segue-me, e ele foi. E ele foi e pregou para o amigo dele e disse: achei aquele de quem os profetas escreveram na lei. Então, o sujeito estava lá aborrecido debaixo de uma figueira, de uma árvore, talvez com alguns problemas. E quando Jesus fala que o conhecia, fala para o Natanael que o viu debaixo da figueira, o Natanael também ficou maravilhado. Filipe precisou de muito pouco, Natanael de um pouquinho mais, mas pouco também. E essa mulher também precisou de muito pouco. Tem muita gente que precisa de muita coisa. Essa nação está sendo evangelizada já há muitos anos. Você já ouviu tanto a palavra de Deus, e você já viu tanto a palavra de Deus mostrar sua força, o seu poder. Você já viu Deus agir, operar, manifestar-se no nosso meio. Mas você talvez seja diferente, porque as pessoas são diferentes umas das outras. Tem gente que precisa de pouco. Tem gente que precisa de muito para acreditar e para tomar uma atitude. A menina precisou de 7 anos. A moça que deu testemunho. Quem viu isso aí? E a mãe não desistiu. Talvez você esteja resistindo ainda. Talvez você esteja ainda vivendo uma vida desregrada, ou não está preocupado com o porvir, porque a água viva que Jesus oferece não é para você viver aqui, não. A água viva é para você conseguir esperar o dia em que Ele virá e vai te buscar para uma vida verdadeiramente abençoada. Para uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem hipocrisia, sem fome, sem traições, sem essas imundícias que a gente tem que conviver aqui na terra. A hipocrisia tremenda que toma conta desse mundo. Então, ela precisou de muito pouco para reconhecer que Jesus era profeta. Só porque Jesus falou: vai e chama o teu marido, e revelou a ela que sabia da situação dela. Quando ela começou a perceber a importância que Jesus tinha, como Jesus era importante, ela então não entendeu como é que alguém tão importante pôde se preocupar com ela, pôde esperá-la naquele lugar e puxar assunto com ela, sendo um judeu, e ainda oferecer a solução para a vida dela. Preencheu o vazio, fortalecê-la, mudar a vida dela para sempre, e mudou. E ela então correu na cidade e falou para todo mundo: vem ver, porque eu vi o Messias, o Salvador. E eles vieram, e depois de alguns minutos com Jesus, eles disseram: agora acreditamos no Senhor, não é pelo que ela falou, não. Olha lá. Diziam, né? É isso que está escrito aí que eu falei, minha filha? Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Precisaram de quanto para acreditar? Quanta gente fora da presença de Deus hoje, fora da igreja, quanta gente brigando por religião, quanta gente resistindo e tentando perseguir e humilhar a obra de Deus. E essa gente já recebeu muita coisa, já viu. Esse mesmo, que é uma figura renomada no Brasil. Você sabe o que quer dizer renomado, né? Sabe ou não?
Conhecida, exatamente, é. Você pode pensar que eu estou dizendo que o sujeito é exemplo. Ele não é exemplo nem na casa dele. Nem na casa dele. Mas como é que o senhor sabe? Eu sei porque ele chega com uma garrafa lá, ele posta. Garrafa de pinga. Diante dos netos dele. Então, só que não tem nada a ver com isso, não. O fígado é dele. A cirrose também é dele. Só que um dia ele ligou para mim. Você sabia disso? E pediu para eu orar para Deus curar o câncer da garganta dele. Quem se lembra que ele tinha câncer na garganta? Quem sabia que eu orei por ele? Ah, você sabia. E hoje ele fala mal de mim. Então, eu fico preocupado. E eu me pergunto, né? Eu fico perguntando de quanto que a humanidade precisa, do que precisa. Você, por exemplo, o que você precisa ver e o que é preciso acontecer para você entender que Jesus é o Cristo e se render a Ele e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, se batizar nas águas e falar, este é o caminho. Porque a mulher precisou de muito pouco. E o povo que ela chamou na cidade precisou de menos ainda. Você está percebendo? Eles disseram, não é pelo que você falou que cremos. Nós agora já testificamos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E a vida deles foi transformada. E eles pertenciam a uma outra religião, a um outro povo. E eles nem podiam se manifestar daquela maneira. Existia uma tradição, e os judeus não podiam falar com os samaritanos e vice-versa. Mas eles se falaram, porque Jesus não é religião, não. Jesus não é religião. Jesus não é um líder político, não. Jesus é o que eu e você precisamos para viver e viver eternamente. Jesus é a fonte de água viva. Eu preciso de você, você precisa de mim, só que todos nós precisamos de Jesus Cristo. Nós nos servimos uns aos outros, mas sem Jesus ninguém pode absolutamente nada e não pode se realizar, não pode ser feliz. Então hoje eu queria chamar você para tomar uma atitude, para dizer para Jesus, Senhor, eu renovo os meus votos, a minha aliança contigo, e da tua presença ninguém pode me tirar. Porque em algum momento você vai olhar e não vai ver o Valdemiro, não vai ver a Francilé, não vai ver o Roberto, nem a Fabiana, não. Você vai poder contar com o Senhor Jesus, que estará ali, à beira do poço, falando com você, te oferecendo água viva e propondo uma mudança na sua vida. Jesus propôs uma mudança e a mulher aceitou. A vida dela mudou para sempre. Jesus propôs mudança ao povo dela e eles aceitaram. Jesus hoje propõe mudanças a você. Se você aceitar, a sua vida muda. Se você tomar uma atitude, a sua vida muda. Você que me ouve, me vê em algum lugar, se você entender que não tem outra fonte, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com essa água que o mundo oferece. É claro que eu não estou falando de água. O mundo oferece muitas coisas que encantam, que fascinam, que atraem, que iludem. Mas o que Jesus oferece é o que eu e você precisamos. A sua família precisa, você precisa, a sua casa precisa. Então abra o seu coração e diga para Jesus que você precisa dele, que você quer recebê-lo hoje. Amém? Quem está aqui, que sempre frequentou igrejas, mas nunca tomou uma atitude de dizer, a partir de hoje, eu sou seguidor de Jesus Cristo.
Quem quer fazer isso a partir de hoje, fica de pé que eu vou orar por você.